Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos da nossa Casa da Ruá. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, nesse nosso encontro quinzenal para juntos fazermos a leitura do Evangelho de Mateus. Mas não qualquer leitura, uma leitura conjunta, uma leitura compartilhada, uma leitura popular. Nessa leitura, nós juntos não só dizemos o texto, mas construímos juntos a sua interpretação. A gente mergulha numa tentativa, e até aqui, muito graças a Thaís, muito exitosa, em construir nas nossas mentes e nos nossos corações uma compreensão desse texto, uma compreensão de uma forma que fala com o nosso coração e com o nosso hoje. E eu tenho essa missão hoje de trazer um texto, de dar continuidade, né, a essa leitura, a partir aqui de um texto muito visitado por todos nós, várias e várias vezes ao longo dos anos de caminhada com o Evangelho, de caminhada em igreja evangélica, que é Mateus 4, que possui esse título, essa epígrafe, pelo menos aqui na minha Bíblia, que eu estou usando, a NVI, a tentação de Jesus. Nessa noite a gente vai falar desse trecho dentro desse texto, e eu oro para que nós possamos fazer uma caminhada bem bonita aqui e de bastante aprendizado. Como eu disse, a primeira vez que eu estive aqui nessa reunião, né, nessa caminhada de leitura conjunta, eu fui mais por um caminho de aula, eu trouxe vários slides, aí foi um negócio que se estendeu demais. E talvez eu acho que não atingi tanto o objetivo que eu gostaria. E aí, obviamente, veio Thaís depois e arrebentou comigo e mostrou como é que faz o negócio. E cara, é isso, é dessa maneira que a gente tem que fazer. Então, assim, eu vou tentar seguir por esse caminho, por essa trilha deixada pela minha pastora querida Thaís. Espero fazer direitinho. E é isso. O caminhar é lermos juntos. Por isso é importante, se você está vendo essa gravação depois, a oportunidade que você tiver, viu que o link apareceu, entra lá, porque faz mais sentido, toca mais você se você participar desse momento com a gente. Se você colocar a sua fala, se você trouxer suas dúvidas, sua interpretação, sua visão, faz ficar mais vivo em você. Então, nós vamos fazer essa leitura juntos. Mas antes de fazer essa leitura, eu queria trazer um vídeo para vocês aqui. Só lembrando, essa é uma leitura, como eu disse, compartilhada, uma leitura conjunta, né? Nós estamos lendo juntos, e é uma leitura popular. O que é isso? O que a gente está mirando com isso aqui? É fazer com que esse evangelho, fazer com que essa mensagem, ela seja real, né? Seja real, ela fale com a nossa realidade, fale com o nosso concreto, com o nosso hoje, com as questões, com os anseios, com a ansiedade que a gente tem hoje. Então, a gente traça esse paralelo com a nossa vida, com o nosso momento, e é importante a gente ter isso muito vivo, e eu vou falar isso depois, mas assim,
desmistificar não é a palavra, mas tirar o véu, tirar essas camadas de interpretação que já foram colocadas diante de nós ao longo de anos e anos aí caminhando com o Evangelho, tirar isso um pouco e deixar aberto esse contato, esse trânsito aqui com o texto, deixando ele entrar em nós e a gente colocando nele também, de maneira que fique mais orgânico, mais verdadeiro e mais, como eu disse, aqui e agora. Então, eu peço, como a pastora Thaís fez da última vez, que a gente tire um pouco essa carga, aliás, tire muito essa carga. A gente pode até brincar com ela aqui de vez em quando para fazer algumas comparações, mas a grande ideia aqui é que a gente tire tudo isso e que a gente coloque, de fato, em a nossa vida, que a gente vive e como que Jesus e essa mensagem falam da nossa vida agora. Ok? Então eu vou colocar um videozinho para vocês antes de começar. E esse vídeo, meus queridos, é um trecho de um filme que eu não sei se vocês assistiram. Quem assistiu, fala aí amém. Se chama Últimos Dias no Deserto. Alguém viu esse filme? Eu não. Ninguém viu esse filme, tá vendo? Olha só, quando você pensa em filme de Jesus, você vai pensar em quem? Você vai pensar naquele do Mel Gibson, você vai pensar naquele antigaço do Franco, sei lá, esqueci o nome dele. Você vai pensar no do The Chosen, né? Tem uns bem característicos, né? Mas sabia, se você então for nerd, você sabia que Ewan McGregor, também conhecido como Obi-Wan Kenobi, da saga Guerra nas Estrelas, já viveu Jesus no cinema num filme bastante interessante chamado Últimos Dias no Deserto, que saiu em 2015. É um filme maneiro, de bastante reflexão. E pelo nome já dá para saber, né? Ele trata justamente desse texto que a gente vai ler, só que com uma liberdade poética e principalmente muito, muito reflexivo. Porque, aliás, é sobre isso que esse texto fala. E ele tem uma peculiaridade, e eu catei essa peculiaridade, uma cena dessa peculiaridade, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Que é justamente como ele trata essa figura peculiar que está conversando com Jesus. Percebam como que o diretor, que eu esqueci o nome dele também agora, mas é neto do Gabriel Garcia Marques, né? É neto dele. Foi o diretor, escritor, roteirista desse filme. Então, deem uma olhadinha na parada. Espera aí. Vocês estão vendo? Pastor, não estou ouvindo nada, não. Parece que ele congelou. Até ele sumiu, né? Ele aparece para mim, mas congelado. Agora sumiu. Sempre que acontece isso, eu lembro daquela história lá da roupa que só os inteligentes viam. Como é que é? Roupa inteligente? Aquela história do rei que vestia uma roupa que só os inteligentes viam, mas no fim das contas não tinha roupa nenhuma.
Caí! Sabia não. Nunca vi essa história? Acho O que que, não. o que que foi? Você deu uma travadinha, ficou um tempo sem passar o vídeo, né? Aí eu falei que toda vez que isso acontece, eu lembro daquela história da roupa do rei que só os inteligentes conseguiam ver. Ah, essa é clássica. E o Heleno falou que não conhece. Não é possível, né? Não Essa lembro, aí, não. do cara que anda, pô, sai andando pelado? Gente, não lembro, não. A história que eu conheço é do Rei Lear, né? Mas é outro papo, né? Você é outra, tá vendo? É Isso é outra outro coisa. patamar. Esse não é o do Rei Lear, não. Cara, pô, eu quero passar o vídeo. Acho que agora eu consegui, hein? Peraí que eu tô voltando no Note. É impressionante, toda vez que eu vou falar alguma coisa do inimigo, ele dá uma travada no meu computador, ele faz uma parada. É incrível, cara. E vocês falam que não tem nada a ver. Deixa eu entrar de novo aqui. Que loucura. Peraí. Mas, ó, enquanto eu tô botando aqui, pô, se vocês quiserem assistir esse filme, ele tá disponível no YouTube, gratuitamente e dublado. Ele só tem um problema no canal lá onde ele tá passando, né, onde o YouTube libera, tem propaganda demais, assim. Então, 5 minutos você vai ter uma propaganda, mas dá para levar. É uma interpretação bem bacana desse texto. Poxa, gente, entre. Ah, não vou desistir, né? E outra coisa, tá gravando ainda, né? Está gravando. Ah, então tá bom. Então depois a gente corta toda essa parte que eu tô aqui igual um doido olhando para lá e para cá e finge naturalidade. Ih, olha quem tá aí, gente, que honra! Que isso, hein? Ah, não, vamos ter que ter uma música agora. Gente, que maravilha! Fer Áviles com a gente, quanta honra. Oi, gente! Caraca, Boa agora eu tô até noite! emocionado. Tivemos música sua no domingo. Sério? Ah, que legal! Nossa, tô todo Ah, descabelado aqui, todo suado aqui no Tocantins, tá um calor horrível, por isso que eu tô aqui. Ah, nem tomei banho ainda, cheguei de serviço. acontece. Bem-vindo. Ah, Ai, que demais. como vocês Muito estão, gente? Saudade de vocês. Verdade. Saudade de você também. A gente ainda conseguiu Posso matar um tomar? pouquinho ouvindo você no último mês aí, ouvimos várias vezes, foi maravilhoso. Ai, que legal, que legal. Eu me sinto honrada com isso. Meu Muito Jesus. bom, Ó, muito bom. parece que nada deu certo até agora para você poder chegar. É, Exatamente. sério? Ai, que legal. Deu uma travada geral aqui no meu notebook, né? Tava tentando passar um negócio, mas eu acho que foi isso. Acho que foi só um. Não, não foi só, não. Realmente continua travado, vai ficar travado. Então, depois a gente vem com esse vídeo aí. Por aqui, pelo celular, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Aqui tá legal. Então, beleza. Aqui Então, comigo com tá vocês legal. agora. Osés, minha irmã querida, canta aí pra gente, vai lá. Eu tô brincando. Ninguém vai comer enquanto Davi não sentar na mesa. Glória a Deus. Ai, gente, muito bom. Fiquei feliz, fiquei emocionado, tonto e perturbado aqui também com esse vídeo que não funcionou. Então, explicando aqui, hoje a gente vai ter uma leitura conjunta, tá? Fer Áviles. Mó Então, a legal. gente vai, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu ia passar um vídeo, vou passar ele daqui a pouquinho, assim que meu computador me ajudar. E ele vai ajudar em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode começar a leitura. Olha, só por falar isso, acho que ele vai funcionar, mas vamos embora. Capítulo 4. Vamos do versículo 1 até o versículo 11. Então Jesus foi levado
pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. O texto ele é curto bastante para que a gente possa fazer, de repente, uma segunda leitura. Eu acho que seria válido. Pode ser? Vocês se incomodam se a gente ler de novo? E agora, nessa segunda leitura, como a minha pastora me ensinou, vamos tentar colocar vamos nos despir de todas essas interpretações, essas formas de enxergar que nós aprendemos ao longo dos anos na igreja conservadora, fundamentalista e até mesmo progressista. Vamos tirar tudo isso e vamos colocar a gente. Vamos olhar esses personagens, vamos sentir esse ambiente, vamos estar nesse lugar, tentar entender as causas. E outra coisa importante também, ensinado pela nossa pastora Thaís, vamos tentar entrar no sapato, ficar no lugar daqueles que receberam essa história dessa maneira aqui, por um momento. Porque essa história ela foi escrita, ela foi narrada e escrita para um grupo de pessoas numa determinada época, né? Então, a gente também precisa ter essa visão. E quem eram essas pessoas? Como que essas pessoas recebiam esse tipo de história? O que esse tipo de história representava para elas? Então, eu vou pedir para que a gente faça a segunda leitura. Se alguém quiser fazer essa segunda leitura, vai ser maravilhoso. E assim, cara, eu consegui realmente. Eu estou muito feliz, entrou. Calma aí. Voltei aqui. Peraí, Jesus. Deixa eu fechar aqui, pronto. Estão me vendo? Ah, garota, aí sim, agora sim. Então, quem quiser, puder fazer essa segunda leitura, vou agradecer muito. Só vou pedir uma coisa. Beleza, Marcão, é contigo. Só vou pedir uma coisa. Uma parada que a gente precisa fazer quando for ler a Bíblia, quando for ler os Evangelhos, é ter essa noção de que a gente está falando de um texto contínuo, né? Quando houve a tradução, quando o texto virou isso aqui, eles dividiram essas perícopes, né? Esses grupos que parecem fazer algum sentido em si, fechados em si. E aí colocam lá uns títulos para separar capítulos e partes e tal, e para dar meio que um spoiler daquilo que viria. Mas, às vezes, isso interrompe o fluxo de uma leitura que é importante. Então, eu vou pedir
para que o Marco comece um pouquinho antes, porque toda vez que a gente for ler um texto, é legal se a gente vier um pouquinho de antes e até às vezes ir um pouquinho depois. E aí a gente consegue, assim, dar uma contextualizada melhor. Então eu vou pedir, meu caro, querido Marco, que você venha do capítulo 3, que foi trazido pela nossa pastora Thaís, no final, versículo 16 em diante, até o 11 do capítulo 4. E vão prestando atenção e vão marcando aí na mente o que chama a atenção de vocês nesse texto. Só não estou te ouvindo, Marco. A minha versão é a Bíblia de Jerusalém. Amém. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. É isso. Amém. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Pois bem, então a gente começa já de cara abrindo com essa pergunta sobre essa leitura, o que chamou a atenção de vocês, quais são os pontos aqui que saltam no texto e que grudam direto, para que a gente possa definir o norte aqui. Tem algo que chama a atenção, que vocês veem como principal aqui? Olha, eu tenho algumas impressões que eu sempre guardo comigo. Nunca me senti à vontade para compartilhar, mas aqui eu me sinto seguro para compartilhar. Amém. Aqui eu tenho, sinto um espaço seguro para isso, né? É porque são questões difíceis. Mas assim, eu penso no Evangelho, eu penso assim, aquela cultura é uma cultura oral, não é isso? Uhum. E quando eu não tenho muitas referências de culturas orais, eu nunca fui assim, né, talvez um país muçulmano, isso seja a coisa mais forte. Mas a gente tem aqui o Nordeste, aqui bem perto da gente, né? Aí eu fico observando a cultura popular como aqueles cordéis, né? Assim, são histórias reais, mas sempre tem um encantamento ali que para atingir o coração do povo, sabe? Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Às vezes quando eu penso assim nos evangelhos, eu acho que eu penso até no Alto da Compadecida, daquele jeitinho assim, entendeu? E quando eu penso assim, o que acontece? Aí eu olho essa passagem, tem algumas coisas que para mim são um pouco assim, nessa pegada de magia. Por que 40 dias, né?
porque eu não sei, será que foi tentado mesmo? Assim, eu não estou querendo compartilhar incredulidade. Não é isso. Não é isso. Eu estou fora da caixinha mesmo. Mas será que uma pessoa que fica 40 dias sem comer, sei lá, será que isso aconteceu de fato? Eu fico realmente. Até que ponto isso aí é uma coisa para um enredo de algo assim para atingir o coração de um povo, sabe? Assim, para mim é muito. Eu nunca compartilhei isso aí, mas é um sentimento que eu tenho. Mas isso aí, de uma forma ou de outra, de uma forma nenhuma, isso tira para mim a questão da Bíblia, sabe? Assim, a veracidade da Bíblia. Mas eu acredito, por exemplo, eu já vi falar alguns estudos que o sermão era todo rimado, né? Não sei se isso tem fundamento. Aí isso reforça mais ainda a ideia de cordel, né? Então, eu tenho esse sentimento, entendeu? Então, algumas passagens assim que eu acho que fogem um pouco, quando fica com aquele negócio de reis magos, né? Estrela cadência, aquele lá, coro de anjo. Então, tem algumas coisas que eu acabo, assim, deixando... eu acho bonito, mas eu penso, assim, um pouco nesse aspecto da cultura popular, sabe? Sim, sim. Eu quero brigar com o Marco, porque ele não fala assim quando eu que estou conduzindo. O que é, Marco? Oi? Eu quero brigar com o Marco, porque ele não fala assim quando eu estou conduzindo. Ó, deixa eu falar uma coisa, Marco. Eu sei porque ela falou isso. Porque você foi no olho da canela, assim. Você foi no ponto exato. E daqui onde você fala, a gente vai fluir por todo o resto. Porque esse é o ponto de partida. E eu sei porque ela falou isso para você, porque é um papo que a gente teve há pouco tempo atrás a respeito de uma coisa muito interessante. É uma palavra que é muito mal utilizada. Muito mal utilizada. E a falta de compreensão desse termo faz com que muitas pessoas, inclusive, percam a fé. E esse termo é mito. A gente fala esse... Eu estou errado, Thaís? Você não teve um negócio assim por causa disso? Sim, é isso mesmo. Então. Esse é um termo muito mal utilizado. A gente tem até um pouco de receio de falar ele, principalmente de ligar ele a esses textos aqui. Por quê? Porque ele se tornou algo banal, né? A gente pega, e até comentei com o Thaís isso, é interessante que a gente tenha feito, que a gente não, né? Que algumas pessoas pegaram esse nome e colocaram numa certa pessoa, banalizando ainda mais. Porém, ele tem um sinal muito claro ali do que realmente é um mito. E um mito, meu caro Marco, e a Thaís pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas eu só dou uma introdução aqui. Um mito, ele não tem a ver, ele não pede para que você o interprete como sendo verdade ou como sendo mentira. Um mito não diz respeito a isso. Um mito, o que realmente importa no mito é o que ele representa. É o que ele está tentando falar quando você fala assim do seu... está tentando chegar ao coração de alguém. O que importa de fato é um aprendizado, é um ensinamento que existe aqui e que um povo se utilizou de uma linguagem. E, de novo, eu não estou falando que esse é um relato falso ou que esse é um relato verdadeiro. Aqui, já
o que separa se é verdadeiro, se é falso, vai entrar no campo da sua fé, da minha fé. Eu não vou discutir isso. Mas o que a gente não pode por conta disso, desse receio que você tem, que não teve mais aqui com a gente, de falar isso, de achar, pô, mas isso é estranho e tal. Por conta desse receio, por conta de achar esse texto muito mirabolante, por conta de achar esse texto muito, fantasioso, não levar ele a sério no que interessa, que é a essência dele, que é o que ele representa para a humanidade naquele momento, naquele contexto, e o que ele representa para nós hoje, como esse texto, como esse simbolismo fala conosco hoje. E esse texto ele é cheio de símbolos, como você colocou bem. Você logo falou dos 40, né? Pô, se você pegar, a Bíblia é recheada de 40. Tem um monte de 40 espalhado para tudo que é lado. É um número que representa algo. É um número que representa um processo de aprendizado, de penúria, mas nesse processo doloroso, a pessoa ou o grupo vai sendo, um termo que me foge aqui, mas vamos botar entre aspas aqui, melhorando, vamos botar assim, vai afinando. Afinando é uma boa palavra. É um número que simboliza esse movimento, né? Teve um povo que andou 40 anos, teve chuva que durou 40 dias e 40 noites, e no final desse processo, a gente chega a algum lugar de refino, de afinar esse instrumento. E no caso aqui, a gente está falando de Jesus, ele também passou por um processo de afinação. Esse foi o processo dele. A gente vê outros símbolos aqui. O diabo, por exemplo. A gente vê na igreja progressista, então a gente tem... É curioso, né? A personificação desse diabo é algo que assusta. É algo que a gente não quer lidar. Ou a gente não quer encarar, ou a gente quer negar. Na igreja conservadora, na igreja conservadora, na igreja progressista, ele é um símbolo de medo. O ente, a personificação desse diabo é uma figura de medo. E de um lado é um medo que vai controlando, e do outro lado, no lado progressista que a gente caminha, é um medo assim, que, é um medo que eu não quero mais viver, então eu tiro ele da minha vida. Ok, essa figura, ela tem ela dissolve de um lado e ela vira quase que uma divindade no outro. Mas, de novo, aquilo que você falou, é um símbolo. Eu não quero, talvez o mais importante não seja definir se essa figura ela é real ou não real. Talvez o mais importante, antes de tudo, é entender o que ela simboliza, o que ela representa. E a partir do que ela simboliza, você sim vai poder dizer, cara, isso existe. Eu nunca vi. Mas você precisa entender o que ele simboliza. Compreende? Quer dizer? Pastor, tem 3 pessoas na fila. Perdão. Me recolho a minha insignificância. Mas eu só queria dizer isso para a gente continuar. Tua colocação é maravilhosa, assim. A gente precisa ter essa coragem de falar isso e de entender que não tem problema ter isso, mas não deixe que esse tom que pode soar estranho te jogue nessa armadilha de definir verdade ou mentira. E a partir disso, a partir dessa definição, eu começar a beber daquilo que tem ali. Porque não, esse texto ele não quer falar sobre que você parta do verdade e mentira.
Ele quer que você olhe para o que eles representam. Ele quer que você olhe para o que eles simbolizam. Bebe isso primeiro e a partir daí você fala, pô, isso aqui é muito verdade. Isso aqui é verdade em mim. É o que eu gostaria de deixar para você. Thaís, fala comigo, por favor. Não sou eu agora, pastor. Ué, tua mão baixou? Não, baixei a mão, não. Era a 12 e a turma. Vai lá, Helena. Fala aí, meu filho. Então, a história é a seguinte. Eu concordo com o Marcos. Acho que passa pela questão da tradição histórica. Todas as sociedades da época e até posteriores a essa vão trabalhar com essa noção de um épico, né? Você olha todo o Antigo Testamento, você olha assim a visão do que a literatura chama do maravilhoso. Ninguém se assusta quando fala que abriu o Mar Vermelho, que aconteceu não sei o quê, que Machado flutuou, né? Isso daí não é nem literatura fantástica, né? Literatura fantástica é quando a gente tem um espanto em relação a essas questões. Então, é como se fosse o conto de fadas, né? Que é o melhor exemplo que a gente tem, talvez, para hoje, para pensar a questão do maravilhoso. Então, assim, olhando para essa questão da tradição que o Marco está dizendo, e eu sei que a leitura popular proposta é construtivista, para a gente não trazer referências pré-concebidas, mas eu me sinto muito tentado a ter algumas referências, sim, de desconstrução. Porque, assim, se, por exemplo, a gente vem estudando que é a possibilidade, a nossa interpretação, se o diabo não existe, que o inimigo era uma expressão utilizada aqui e foi manipulada pela igreja a partir da Idade Média. Então, quer dizer, como é que esse texto também foi construído para ajudar na manipulação? Isso precisa ser pensado, tá? Porque a gente não está pegando o texto tal como ele foi lá atrás. Isso é outra questão. Mas, assim, quando você para pensar que Cristo esteve lá, para mim é um ritual de passagem. Ele estava querendo se preparar para, então, falar com o povo, para se apresentar como um mestre. Então, quer dizer, quando ele está... É como se fosse assim, a figura de um sacerdote, alguém, né? Então, ele precisa vencer os seus medos e ele precisa também enfrentar os seus próprios fantasmas, né? Porque eu acho que você faz uma leitura, por exemplo, por esse viés do símbolo, né? Se é simbólico, o que seria isso? Você pegando uma perspectiva psicanalítica, eu vejo a questão dos pensamentos intrusivos. Quem que não se pergunta, quem que não se pensa fazer o contrário o tempo todo? A gente está aqui, eu estou aqui, mas será que eu quero fazer isso? Né? Vencer a própria vaidade, né? Deixar com que... Tipo assim, se ele tivesse de fato jejuando, será que ele não sentiria fome? Não é? Será que se ele sentia filho de Deus, ele poderia pensar, não posso criar pão aqui agora? Então, são aquelas coisas que às vezes a gente pensa em desistir. É tipo eu olhando para a esteira da academia, que eu tenho horror daquilo, que eu tenho que inventar um monte de coisa para entreter minha cabeça, porque a minha vontade é sair daquilo. Mas aí, então, assim, eu tenho que contar para mim mesmo, não pode sair, você tem que fazer a esteira, vença a sua crise de ansiedade, você precisa melhorar essas questões. Então, assim, quando a gente para olhar essas questões, o que eu entendo desse momento é Cristo vencendo ele mesmo, ele entendendo que ele tem, enquanto ser humano, ele precisava vencer suas dúvidas, os seus fantasmas, os seus demônios, para que então ele se colocasse como um líder. E acho que isso é colocado de uma maneira alegórica para que a gente entenda esse ritual de passagem. Ele não se tornou mestre sem um preparo. Eu acho que a questão é dizer isso para o povo de Israel, que ele se preparou para que então, vindo de lá, se tornasse um líder. Amém. Isso aí. E aí, Thaís, fala comigo. Eu pensei um pouco como o Marco e também um pouco como o Heleno. Parecido com o Marco, eu pensei nessa mistura de coisas humanas com coisas sobrenaturais, né? Porque, por exemplo, a gente tem umas coisas que são sobrenaturais no texto. Tipo, eles se teletransportarem, né? Tava no lugar, vai pro monte, vai pro teto do templo, enfim. Então tem esses elementos assim sobrenaturais, mas ao mesmo tempo tem coisas que são muito naturais, né? Tipo a fome,
sei lá, o negócio de você cair, todo mundo sabe que se a gente cair, a gente morre, né? A não ser que haja, de fato, um salvamento, uma coisa. Então, isso me chama atenção, né? Como o texto, ele vai, né, nesses dois lados, assim, um lado humano, um lado sobrenatural. E também, que eu pensei parecido com Heleno, é essa ideia do significado dos símbolos, né? E se a gente pensar, por exemplo, os elementos em que ele foi tentado, são elementos assim. Acho que a gente não sei se cabe, né, citar essa proposta, pensar em cada um separadamente, mas eu digo assim, por exemplo, se ele estava jejuando e ele teve fome, qual que era a tentação ali? Seria ilegítimo ele transformar os pão, se ele tinha esse poder? Será que ele não podia? Será que a tentação era porque era o diabo que estava oferecendo? Ou o período do jejum não tinha acabado ainda, em tese ele quebraria o jejum? Eu me pergunto sobre os significados, né, desses elementos da tentação. Esse de se jogar do alto, por que ele faria isso? Qual que é o sentido disso? Que tipo de prova é essa? Que tipo de experiência é essa, né? E o outro eu não lembro qual que é. Mas enfim, é nesse sentido, é isso que chamou minha atenção, que eu acho que é interessante, é diferente, e, e acho que quando a gente é acostumado a ler sempre assim, né, de forma automática, a gente meio que aceita assim, ele foi tentado. Mas hoje, nessa leitura de hoje que me chamou a atenção, foi pensar isso. Como assim tentado? Em que sentido? O que era a tentação? E se ele cedesse à tentação, por exemplo, o que isso significaria, né? É isso. Maravilha. Antes de passar para a Dorine, essa questão desses símbolos que você colocou, assim, a minha visão, né? Ele foi tentado, já é uma pergunta importante se dizer. Por isso, inclusive, que eu pedi para o Marco voltar um pouquinho no texto e ler aquele trecho ali em que fica, né, dito por Deus, esse cara aqui é especial. Esse cara que é especial, ele vai para esse lugar para ser tentado, mas eu não sei se vou conseguir, se eu conseguir ser claro aqui no que eu vou dizer. Mas não é porque ele foi tentado. Ele foi para ser tentado. Existe um encaminhamento dele nessa direção. E eu acho muito engraçado e curioso isso, que a gente tem uma cultura dentro da igreja, né? Dessa tradição do jejum, da oração e tal, como sendo algo que fortaleça o sujeito espiritualmente para os combates espirituais e resistência, não sei o quê, parará pão duro. Mas a leitura que eu faço, eu imagino que se eu estivesse ouvindo isso, alguém dizendo, pô, o Filho de Deus foi pro deserto, levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. E lá ele ficou 40 dias sem comer. Eu começo a pensar que ele se coloca numa situação de ser tentado. Ele se coloca numa situação de fragilidade absoluta. Ele se coloca nesse lugar que também é um símbolo chamado deserto, que também na nossa tradição evangélica a gente rapidamente fala assim, pô, estou passando por um deserto, como se o deserto carregasse em si toda a negatividade do universo. Mas se você vê em Lucas, quando vai rolar esse, eu acho que é em Lucas, né, que rola um texto parecido com esse, logo em seguida diz que ele foi ao deserto para se recolher e orar. Em outros momentos você vê isso, Jesus fazendo esse caminho de isolamento para dentro desse deserto para orar, para ficar com ele mesmo e com Deus. Então, assim, ele vem para esse lugar, para esse símbolo de reclusão, de solidão, de ele com ele mesmo, como o Heleno falou, e nesse lugar ele se permite fragilizar o máximo possível
esse que deveria ser o cara maior de todos, o rei dos reis, o fera, ele vai ter estabelecido para quem for ouvir, ó, a condição dele é essa, ele estava sozinho, ele estava com fome, ele estava fragilizado, ele estava fraco. E aí vem esses 3 símbolos que tem muita representação, que é a fome, uma necessidade material, uma necessidade urgente material absurda, vem o saltar lá do pináculo e a utilização do texto pelo diabo, que mostra uma fragilidade, ou pelo menos por parte do tentador, uma busca por uma fragilidade espiritual daquele sujeito que está ali, talvez no desespero, porque está 40 dias ali naquele lugar, e uma fragilidade de ego, porque esse camarada ouviu que ele é filho de Deus, ele deveria ser o todo-poderoso, ele deveria ter tudo que ele quisesse, e agora ele está aqui no meio do deserto sendo um nada, tão nada quanto qualquer outro grão de areia que tem aqui. E esse diabo vem tentar ele, dizendo, olha só, eu te dou o poder que você deveria ter. Então, é tão estranho esses 3 elementos, mas ao mesmo tempo eles são muito fáceis de serem compreendidos. Matéria, espírito, religiosidade, espiritualidade, poder, necessidades de um indivíduo num estado completamente fragilizado. E aqui ele se comunica muito com aquele povo que ouviu essa história, e eu acho também que aqui ele se comunica muito com esse povo lá de cá que ouve essa história. Nós, fragilizados na matéria, nós fragilizados pela espiritualidade, com aqueles que utilizam, inclusive, o texto contra nós, abusando de nós, na nossa fragilidade espiritual, e na nossa ânsia por força, por poder, por ter um lugar, por ter reconhecimento. Aqui ele se conecta, eu não acho que foi à toa, né? Tem uma razão de ser nesses 3 alvos aqui, nessas 3 missões, por mais estranho que seja. Dorine, por favor, fala comigo, querida. Eu vou falar rapidinho, porque já foi falado bastante aí sobre o que o Marco Antônio falou. Eu também, agora que eu pensei nisso, porque eu não tinha parado para pensar na questão oral da história, mas Mateus está escrevendo e Mateus não estava no deserto. E Jesus contava muitas parábolas, né? Jesus pode ter contado essa história como forma de parábola e Mateus escreveu, né, como tendo acontecido com Jesus, mas Jesus pode ter contado como uma história, esse simbolismo todo pode ter sido passado como uma parábola mesmo para Mateus e os outros discípulos. Eu vejo também essa passagem, como o Heleno falou, dessa transição para o ministério de Jesus, né? E eu já tinha pensado também, vocês já falaram sobre a questão física da fome, que Jesus está se conhecendo ali, né? Ele está conhecendo seus limites, se preparando para tudo que ele ia ter que viver, a questão espiritual e a questão mental, eu acho, a questão emocional ali, né? Era só isso mesmo. É isso. E aí, Marcão, fala aí. Como é que é a dinâmica? A gente pode falar assim mesmo? Eu estou atrapalhando? Como é que é? Não, eu atrapalho vocês, aí vocês falam. Não, quero falar 2 pontos aqui. A Thaís falando sobre a tentação, né? Aí eu vou trazer aqui um pensamento da Bíblia Pentecostal. Existe um entendimento, acho que é na Assembleia de Deus, principalmente,
de que Jesus ele só poderia ser tentado naquilo que um homem cheio do Espírito Santo poderia ser tentado. Porque se ele usurpasse, se ele fizesse coisas que somente um Deus fizesse, isso invalidaria o plano da salvação. Entendeu? Porque ele teria que ser tentado como um homem. Entendeu? Então ele não poderia agir como um divino. Assim, existe essa... Então talvez a tentação fosse essa, né? Assim, estou botando só um molho aí, né? Então, ele poderia, assim, transformar pedra, pular, mas será que ele não estaria... Ele estaria agindo como um homem cheio do Espírito Santo, né? Que foi tentado em todas as fraquezas, né? Entendeu? Então, ia enfraquecer, né? Ele sofreu tudo que a gente... Ele foi tentado em tudo que nós fomos tentar, né? Isso é o discurso da Bíblia, né? Então, se eu chego, ele lá como um super-homem, ele não ia deslegitimar esse ministério dele. Então, acho que talvez essa seja a tentação. Agora, o outro ponto que eu questiono também, será que foi uma tentação? Por quê? Porque quando fala no diabo, eu penso em quê? Me remete logo a Jó. E aquele diabo de lá, ele é um agente de Deus, né? Então, será que esses 40 anos seria Deus treinando, preparando o Jesus para virar um Jedi? Né? Tá ali, né? Dando as orientações naquele momento ali. Se a gente trocasse tentação por provação ou por momento de aprendizado, porque aí o diabo não seria um adversário, ele seria um agente de Deus. Tanto que só foi ele acabar, na memória vieram os anjos, né, e socorreram. Mas será que eles não estão tudo agindo pelo reino de Deus, né? Não sei. É uma coisa questionável. Será que é uma tentação mesmo? Eu achei muito interessante essa sua colocação, cara, muito mesmo. E isso vai muito na direção do filme. Eu até vou colocar aqui o vídeo daqui a pouco, conseguir botar no ponto certinho. Mas, assim, essa ideia do diabo, eu acho que pode ser, é uma leitura que você está fazendo que é completamente válida. Mas esse lance, o filme, o Heleno também falou isso, talvez nessa simbologia, nessa lição que esse texto quer trazer, esse aprendizado, ele está muito mais, talvez, se Deus está diretamente envolvido nele, não num Deus que vai pegar uma peça, um Bowser, um diabo, assim, e vai, peraí, eu vou botar esse cara aqui para pegar você, Jesus, e aí a gente vai ver. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que esse Deus, diante desse filho que é homem, que precisa ser tentado como homem, ele fala, então, como homem, você vai conhecer o diabo da humanidade. Não da humanidade, mas da humanidade. Aquilo que a humanidade tem que me afasta dela. Afinal de contas, é isso que é a tradução, né? É uma das formas da gente traduzir do diabo, que é aquele que afasta, que é aquele que cria intriga, que é aquele que vai tentar de toda... Você citou Jó, tudo bem, tem um rolo ali entre ele e Deus, o diabo e Deus, mas a intenção do diabo não era servir a Deus, a intenção do diabo era tentar fazer uma jogatina ali para separar aquele que era o mais fera diante de Deus do próprio Deus. E se você voltar um pouquinho antes, vai lá para Gênesis, é a mesma história. Então, eu entendo que em vários momentos esse diabo ele é trazido à tona para representar esse encontro com algo que existe em nós. E que aí, olha só como você começou falando sobre essa coisa do existe, não existe, é verdade, não é verdade? Será que existe ou não existe um diabo? Eu acredito que existe um diabo. Quando eu me coloco diante dessa simbologia, desse símbolo,
de algo que me prova, mas não porque Deus colocou aqui, mas porque está na minha natureza, eu acredito que existe. Eu acredito que existe um diabo aqui dialogando comigo, tentando me afastar daquilo que é bom para mim, daquilo que é mais próximo dele, daquilo que, e quando eu digo mais próximo dele, é aquilo que tenta fazer de mim algo mais egoísta, mais egocêntrico, mais olhando para o meu próprio umbigo e só para isso, e não olhando para o outro, e não olhando para a criação, e não olhando para tudo que eu posso fazer além, né? Esse ponto para mim é fundamental. Eu não consigo acreditar num Deus que faz isso, sabe? Não. Mas eu acredito em Deus que, quando nos coloca em vida, coloca assim, eu estou com você, eu vou com você até o fim. Mas você, ao longo desse processo, desse caminho, dos desertos que você vai passar, você vai entrar em contato com um camarada, que ele vai falar coisas para você, que ele vai conhecer suas fraquezas, suas fragilidades, ele vai saber como te tentar, te provocar, E, cara, nesses momentos, se você seguir o que eu estou te falando aqui, você vai passar, e quando passar, você vai ser um ser humano melhor, mais fortalecido. Entende o que eu quis dizer? Que tem uma diferença nisso? Você conseguiu passar para você a minha visão? Não tem uma diferença? Não é um Deus que está empurrando um personagem terceiro, mas é um Deus que está falando, cara, essa é a experiência humana. Você tem que lidar com isso. É o que eu sinto, tá? Minha impressão, né? Nossa, a minha parte da construção é essa. Heleno, por favor, depois de Heleno eu vou botar o videozinho para a gente ver. Então, eu entendo que essa questão, assim, pelo que eu leio da Bíblia e até de outras passagens, o que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Se nada nos afasta do amor de Cristo, senão a gente mesmo. Então, acho que essa questão que você colocou agora, o que é o tentador, o que é esse lado mal? É a nossa própria vaidade, a nossa dúvida, não que a gente não pode ter dúvida, então, tipo assim, o que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Então, assim, eu vejo assim, a gente vencer as coisas que nos impedem, de repente, sei lá, de ter uma aproximação maior com o divino, ou talvez nem só a questão do divino, assim, de seguir por um bem maior, entendeu? Uma causa maior. A gente, muitas vezes o que a gente faz, os nossos pensamentos intrusivos são que nos paralisam, né? Você para pensar o que é autossabotagem na psicologia? É a gente mesmo que cria, a maneira com que a gente lida com certas coisas e elas vão nos travando. Então, eu acho que, para mim, diabo nesse sentido é isso. Então, assim, acho que as próprias inseguranças de Cristo, naquele momento, elas precisavam ser testadas, né? E ele passa por essa... Enfim, por um rito de passagem, né? Acho que é isso. Vou colocar o vídeo agora aqui, mas uma coisa também que a gente não citou ainda, e que eu acho bastante interessante, é o seguinte, quer ver? O texto vai falando sobre diabo, correto? Nesse encontro aí com esse personagem. Mas no final, Jesus vira para ele e fala assim: retire-se, Satanás. Vocês já perceberam que existe uma diferença de tratamento aqui? O texto, o narrador chama ele de diabo. Mas Jesus trata ele como Satanás. Pô, será que isso tem diferença? Tem. Porque se você... Eu não gosto muito dessa parte, não, sabe? Mas do significado, e já que a gente está falando sobre símbolos, né? Então a palavra simboliza algo. E essa palavra, esse termo diabo, tem essa conotação daquele... Se eu não me engano, o diabolo, ele sai até de um verbo, que seria algo como diabo. Não sei, não vou saber falar grego aqui, nem nada disso, não vou ficar maluco, mas pelo que eu lembro,
ele é um verbo utilizado justamente para separar, separar, dividir, afastar. Então, esse cara que sai desse verbo, ele é a personificação daquele que divide, que causa intriga, que confunde, que afasta. Mas é quase que uma qualidade também. É quase como é uma coisa, uma entidade que é mais composta de uma qualidade ou de uma falta de qualidade, por assim dizer, do que de um rosto, do que de uma carne. Mas Jesus chama ele de Satanás. E aqui sim, aqui Jesus personifica, de fato, porque Satanás já é mais uma figura dentro dessa mitologia judaica, dentro dessa cultura judaica, que tem uma representação mais viva para aquela cultura. Então, minha leitura, o narrador ele dá a ênfase. Olha só, ele está tendo um encontro com aquele que separa, com aquele que divide, com aquele que está tentando tirar ele do caminho. E Jesus, diante desse, fala: pô, você é meu inimigo. Aí ele personifica, ele sabe, quando ele diz que existe uma outra coisa, se está dentro dele, se está fora dele, mas ele coloca uma divisão. Tem uma outra coisa aqui, tem um outro ser aqui, e esse eu reprovo, esse eu quero longe de mim, esse eu quero que afaste de mim. Eu acho isso importante, a gente ter essa noção, porque é aqui que tem uma dança, aqui que tem que faz isso que o Heleno falou, que o Marco falou, que dá um corpo para o que a gente está falando. Que esse diabo, será que era tentador de fato? Será que ele era... Pô, será que isso tudo foi uma tentação? Será que foi uma prova? O narrador, ele coloca algo que está ali para bagunçar a cabeça desse cara chamado Jesus. Ele coloca alguma coisa que está ali para tirar ele do eixo, mas é algo que a gente percebe e que a gente se identifica. Isso que é o mais tenso de tudo. A gente identifica na nossa vida essa presença dessa coisa formada, dessa qualidade que tenta separar, que tenta dividir. E aqui, eu por ser uma leitura popular, que tenta trazer para o nós, para o hoje, para o agora, eu acho que a gente precisa dar essa ênfase e dizer que o afastar não é o afastar de uma religião, não é o afastar de uma denominação, de uma igreja, é o afastar de Deus e da boa e perfeita e agradável vontade dele. E que é essa boa, perfeita e agradável vontade, senão de uma humanidade muito melhor, de uma humanidade que cresce, que evolui, uma humanidade que pensa no próximo, uma humanidade que não se dobra, mesmo nos momentos mais difíceis, de maior fragilidade dos seus desertos, é uma humanidade que não se dobra à tentação de poder, pelas ferramentas que ela quiser, que ela puder, pelos meios que ela tiver à disposição, alcançar a satisfação imediata daquilo que ela tem ali, dessa necessidade, por exemplo, aqui, né? Essa necessidade material urgente, essa necessidade espiritual urgente, essa falta, como a Dorine falou, de uma força mental urgente. Essa humanidade que não se dobra a isso. Isso, para mim, que precisa ser destacado. Existe algo que separa a gente, que tenta separar a gente dessa humanidade, desse indivíduo capaz de dizer não, eu não vou apelar para qualquer coisa, eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou me submeter a qualquer situação, mesmo sabendo que eu poderia. Eu não vou, porque eu tenho comigo algo mais forte que me conduz por dentro dessa situação e me ajuda a atravessar ela. Essa para mim, é a essência que a gente precisa comer, mastigar, engolir com muita vontade. Porque na nossa vida, nos nossos dias,
eu falo isso, porra, porque eu passo por isso todo dia. É um dos sustentáculos, assim, é um dos pilares. Você ter, pelo mito, né? Sem querer saber se é verdade, se é mentira, mas pela lição que eu aprendo nessa história, pela verdade que eu consigo absorver, existe um caminho de resistir, em que a gente precisa aprender e não soltar. Posso colocar o vídeo aqui rapidinho? Pastor, rapidamente. Então, mais uma vez, o que eu acho que está aqui é o nosso teste pessoal. Quer dizer, quando você. Eu estou falando isso porque eu já tive várias experiências com pensamentos intrusivos, que eu pensava que era o diabo que estava me tentando. Sim. Aí eu fui para a coisa do psicólogo, e tal. Depois que eu comecei, inclusive, a estudar um pouco de astrologia, na verdade, tinha muito a ver com isso. Eu tinha muitos pensamentos, e ainda tenho, às vezes, alguns pensamentos muito complicados, de autodestruição, de coisas assim, que eu falei assim, gente, como é que isso pode se passar na cabeça de alguém? E aí, eu conversando com a terapeuta, ela falou assim, Helena, pensamentos intrusivos acontecem com todo mundo, porque nós é que somos os nossos próprios inimigos. Então, a gente percebe que ser ético é uma escolha nossa, de decidir, sabe? É como se fosse assim, você personifica, digamos, esse mal e você diz, não quero fazer isso, entendeu? Mas, tudo bem, mais tarde, depois eu entendi que eu fui estudar um pouco mais sobre o meu signo e outros elementos do meu signo, faz uma combinação muito grande de pensamentos intrusivos. Foi por isso até que eu comecei a me interessar pela astrologia, para entender que eu não era para me sentir um monstro, que eu podia lutar contra aqueles pensamentos, e sim que aquilo não precisava ser necessariamente uma coisa espiritual. Isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande para mim, entendeu? De entender que nós somos os inimigos da gente mesmo. Então, assim, ele queria dizer, olha só, esse lado meu eu não quero. Então, afasta-se de mim, Satanás, como se fosse assim, esse aspecto negativo dele. Exato. Entendeu? Então, é esse lado dele que ele quer negar. E ele vai escolher o lado ético. Exato. Ele nomeia o inimigo ali. Ele reconhece que tem um troço que ele não quer mais com ele. Que é inimigo dele mesmo. Essa é a questão. É que nós carregamos isso. Assim, você falando, eu pensei assim, é como se eu estivesse nomeando as tentações de acordo com o impacto que elas causam. Uma coisa é eu transformar pedra em pão, outra coisa é eu pular de um precipício. Sim. Agora, se prostrar diante de Satanás para conquistar todos os poderes do mundo, aí ele já nomeia Satanás, né? É curioso, né? Nessa situação, ele vai lá e identifica como Satanás. Então, não sei, é interessante isso aí. Interessante isso. Cara, é isso. E uma outra coisa também que o Eliano falou agora, essa palavra ética, eu queria pontuar isso também. A grande ferramenta que Jesus usa nesse combate, que não é um combate, né? É a palavra de Deus, né? Segundo ele, né? Tá escrito a palavra, né? Tá. A resposta que ele dá, por exemplo, no primeiro desafio, nem só de pão virar homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, fazendo essa citação lá de Deuteronômio. Jesus, ele tem esse fio condutor, ele tem essa base. Isso que eu queria falar, ele tem essa base. O que eu quero pontuar, assim, nós somos uma igreja que tem a mente e o coração aberto para todas as formas de interpretação de espiritualidade, de experiência de religiosidade. Amém. Então, não vou falar aqui que não, tá vendo? A base para você superar tudo isso é você pegar a Bíblia, saber Deuteronômio de trás para frente e falar isso. Eu não falo esse tipo de coisa. Mas, de novo, eu olho para isso e reconheço o símbolo que há nisso. E, para mim, existe um símbolo. Até
na escolha dessa arma de lutar. Essa palavra trazida, ela representa algo. Ela representa essa ética que o Heleno citou. Porque, sim, eu concordo com vocês que a Bíblia tem vários momentos assim que você fala, cara, como é que eu vou utilizar isso na minha vida e ainda dizer que isso é de maneira ética? Concordo com vocês, vai ter momentos aqui que é complicado. Mas também é inegável dizer, e Jesus mostra isso, que tem aqui ensinamentos profundos e que te levam para uma vida ética, e uma palavra também que eu acho que é mal utilizada, é confusa, é confundida. A nossa experiência humana, ela depende de um senso de moral. Não de moralismo. Existe uma diferença aqui. E essa tentação, essa provação desse diabo em Jesus, nos 3 pontos, ele vai também beliscar justamente nesse ponto, em que esse Jesus, de novo, que é o Filho de Deus, vou fazer aqui umas comparações, que é o Filho de Deus, que é o filho do governador, que é o filho da estrela do futebol, que é o filho Sabe, tá entendendo o que quer dizer? Que é uma celebridade, que é alguém que tem todas as possibilidades, que é alguém que pode dizer, faz isso e acontece. Esse diabo, ele vai nesse ponto. E ele vai bater exatamente aí, em querer saber, você tem a ética, você tem a moral, você tem essa formação de caráter necessária para passar por isso, sem abusar desse poder que não deveria, você nem deveria pensar nisso. E aí a gente traz para a nossa vida. E aí a gente traz para a nossa realidade. E é o que a gente cansa de ver. É o que a gente cansa de ver. O abuso, o uso e o abuso desse poder. De poder transformar a realidade para o meu benefício. Por quê? Porque eu posso. Porque eu nasci no lugar certo. Porque eu tenho o nome certo. Porque eu estou no lado da cidade certo. Porque eu tenho a cor certa. E aí eu posso fazer o que eu quiser. E esse texto, cara, se você consegue fazer esse desdobrar e mergulhar aí, você vê, cara, que, beleza, tu fala que segue Cristo, irmão. Você realmente fala que segue Cristo? Então entende isso, cara. Que ele teria muito mais direito de falar do que você. Eu quero isso. Faça-se assim. E ele não faz para te ensinar que mesmo você, que poderia ter todos esses direitos que você acha que tem, e muitos deles você, na verdade, não tem, você não deve fazer, porque isso é abusar, isso é animalizar, isso é se afastar do humano que você deveria ser e do Deus que você diz seguir. Esse é mais um ponto que eu acho que a gente não podia sair daqui sem falar sobre isso. Vocês concordam com isso? Vocês discordam disso? Pastor, eu levantei a mão para falar sobre isso, porque eu acho que assim, é importante, até como professor da área de cultura e de língua portuguesa, eu fazer algumas ressalvas nessa questão que foi colocada aqui. Porque assim, a questão quando você fala sobre a questão de moral, eu entendi qual é o sentido. Você está falando de moral no sentido original da Grécia antiga, clássica, em que a moral ela casa com a noção de ética. O problema é que nossa sociedade, e a sociedade ocidental, tal brasileira, portuguesa, ela, na verdade, ela rejeita grande parte da moral, no sentido de ética, para criar uma outra moral judaico-cristã que se torna moralismo. Exatamente. Então, é um problema muito sério usar o termo moral, porque ela é um termo ambíguo. Porque a gente está querendo usar com sentido de ética, mas os fundamentalistas vão usar moral como moralismo. Então, aí a gente também vai ter problema em falar em Jesus, porque os fundamentalistas... Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou falando até como a área de cultura, por exemplo, eu sempre chamo a atenção muito dos meus alunos em relação a essa questão. Não é que a gente não possa usar
a palavra moral, mas a gente tem que fazer uma distinção. A gente está falando de moral no sentido etimológico grego, porque se a gente fala de moral no sentido da língua portuguesa, a gente vai se esbarrar em moralismo, entende? Pois é, por isso que eu fiz questão de Não, fazer essa separação. exatamente. É importante a gente falar sobre essa questão do debate. Então, assim, não estou querendo dizer que esteja errado usar o termo moral. Mas, como uma escola, é importante a gente deixar claro disso. Quando a gente está falando de moral, dentro dessa perspectiva, a gente está resgatando o sentido grego. Porque se a gente fala de moral daqui, a gente pode confundir. Então, assim, é só essa ressalva que eu falo em relação a essas palavras, para, assim, contextualizar isso, senão, né, as pessoas podem deturpar até a nossa fala. Mas eu concordo que, da perspectiva etimológica, a gente precisa, sim, é um princípio de moral, que a gente está seguindo algo ético. Gente, com licença, eu vou precisar sair, mas, assim, obrigado, acho que a discussão foi super legal, tá? Bom final de aula para vocês. Beijo, querido. Com Deus. Mais alguém quer falar sobre moral e ética? Eu tive aula desse troço aí, eu acho, se eu não me engano. Mas vocês concordam que existe essa preocupação, que a gente pode tirar desse texto essa reflexão a respeito dessa necessidade de ter essa visão no mundo? Quer falar alguma coisa, Thaís? Não, eu tô concordando, tô acompanhando aqui. Tá comendo também, né? Tô fazendo janta. Ah, Experimentando aqui. Parece de boca cheia. certo. E minha querida Fer, quer falar? Não, pastor, eu só estava só acompanhando vocês mesmo. E é tão interessante, é tão bom ouvir cada ideia, como cada um interpreta, né? E assim, eu achei muito válido para mim hoje, porque eu entrei aqui, não, deixa eu entrar, porque eu preciso entrar, eu quero ver o culto, eu quero ver como que é o estudo, e, poxa, está sendo muito válido, eu ganhei minha noite aqui ouvindo o debate, só ouvindo mesmo, está sendo maravilhoso. Falta mais, porque a gente curtiu muito te ver aqui. Poxa, brigadão mesmo. A gente tem feito assim, de uma quinta a gente tem esse debate, essa abertura para a gente conversar, e na outra Uhum. quinta é culto mesmo, como a gente já está acostumado aqui. Ah, legal. Adorei. O bom que a Fé, mesmo ausente, ela participa dos nossos cultos, né? Que tá sempre cantando. Sempre. Ainda vai cantar lá no templo, lá, pô, com certeza. Poxa, quero muito. Vai acontecer. E eu falando com o Heleno, né? Ele pediu autorização, tá? Imagina, que isso. Aí eu passei vários vídeos, eu acho que foram esses vídeos que vocês usaram aí, né? Fica à vontade, quando quiser usar, pode usar. Me avisa também que eu quero ver também, quero participar no dia. Tá bom? Maravilha. Gente, eu vou precisar sair, que eu tô muito cansado também. Chega do trabalho, não descansei em nada. Tá bom? Quero dizer que foi um prazerzão ouvir vocês, tá? Participar desse debate mesmo só ouvindo, tá bom? Um abração, um beijo no coração de todo mundo. Pastor Thaís, como eu tava com saudade de vocês, de te ouvir, meu Deus. Pastor Marcos, então, nossa, nem se compara, que isso. Beijo grande, fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu colocar aqui para vocês o vídeo, então, para a gente terminar. É o Último Dias no Deserto. Deixa eu ver se vai. A estrela cadente de ontem à noite. Você gostou dela? Foi um tédio mentiroso. Sou mentiroso, é verdade. Eu vi cada estrela cadente, desde a primeira. Todos os relâmpagos. E ouvi o último suspiro de tudo que já vi.
caiu? Acho que sim. A repetitividade. A repetitividade destinada à maçã do plano do seu pai é confusa pra mim. E talvez nesse dia, no final da tarde, a segundos para o fim, ele vai querer começar tudo de novo. Bem do início. Ele já fez isso. Ele recriou tudo e contou tudo de novo por um capricho, com pequenas diferenças que devem significar um mundo para ele. Um galho que se encurva em uma direção diferente, um ovo a mais ou a menos no ninho de uma pulga. Mas ele é uma criatura autocentrada e indulgente, não acha? Surdo, mudo, insaciável. E tudo que ele espera de você? Acha que alguém vai se importar? Os homens daqui a 1000 anos. Como está na presença dele? Ele tem um rosto? Não. Não tem nenhum rosto. Não tem nenhum rosto. É uma coisa que engole você. Ele o abraça e ao mesmo tempo o dilacera. É aterrorizante. Faz você querer se sentir um inútil. Faz você acreditar que você e ele são uma coisa só e... Isso é... Isso pode ser bem confuso. Eu me lembro de tudo isso. E já passou 1 milhão de anos desde que ele olhou para mim. Seu orgulho o deixou com raiva. Eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Ele que é orgulhoso. Como vai sua pequena aposta? Eu não aposto. Ah, ele não aposta. Claro que não. O que foi? Já sabe o resultado, não sabe? Não, nem um pouco. Você sabe, sim. Geralmente eu consigo fazer isso. Mas quando se trata de você e as suas pequenas coisas, nem sempre. Sabe o que teria acontecido se você tivesse passado antes por aqui? Eu posso contar. O rapaz não teria te conhecido. Após a morte da mãe, a relação dele com o pai se deteriora. Ele aguenta isso por vários anos, esperando que o pai não viva por muito tempo. Um dia, ele acaba envenenando o pai e é enforcado por isso. Pelo caminho, o menino tem um filho que permanece aqui. Como avô, ele ama o deserto. Dessa vez teria sido assim. Nas primeiras histórias do mundo, tudo era um pouco diferente. Às vezes não havia nada além de amor entre o pai e o filho. É assim que o seu pai gosta de se divertir. Agora é a sua vez de ajudar. Pode fazer melhor? Brabo, hein? Cena muito maneira, né? Cena tensa. E eu não sei por que ficou esse espaço vazio aqui não, gente. Mas era isso. Recomendo. É um filme meio cansativo, porque é no deserto, né? Não acontece muita coisa além dos encontros dele com o diabo ou com ele mesmo.
E tem uma família, como vocês perceberam aí, a liberdade poética, Jesus encontra uma família. E aí você vai ter uma relação de Jesus com essa família, ele vai se identificar também nessa família, nesses papéis que a família desempenha, a dinâmica deles ali. Mas é legal para a gente refletir nisso, até que a Dorine falou agora, cadê o texto dela aqui? Esse inimigo é tão conhecido nosso que até faz pensar, conversando com os pensamentos intrusivos consigo mesmo. É isso, cara. Eu queria terminar essa reunião levando a gente a esse pensamento aqui, que é esse texto nos leva, nos convida a caminhar com Jesus nesse deserto e assumir, como ele assumiu aqui, toda a fragilidade humana que a gente carrega. E diante dessa fragilidade, o que nos resta é viver também o outro lado maravilhoso da experiência humana, que faz a gente acreditar que vai dar certo e vai continuar dando certo, que ainda há vida, muita vida pela frente, que é a nossa fé, a nossa certeza de que a gente não está sozinho, aquilo que a gente tem dentro de nós, que foi construído dentro de nós, as nossas bases mais fortes e firmes, que nos impede de apelar para os piores meios para poder satisfazer a nossa necessidade gritante, e essa esperança de que o deserto uma hora há de acabar. E quando a gente chegar lá no final, a gente vai estar bem melhor do que quando a gente entrou. Como diz o menino dessa família, tem uma fala, não sei se vocês vão ver o filme, mas ele tem uma fala muito boa, pode ser o que encerra aqui. Ele gosta muito de fazer enigmas, e um dos enigmas que ele faz para Jesus é assim, por que um homem não pode como é que ele diz? Por que um homem não pode, entrar o mais fundo possível de um deserto? Alguém se arrisca a responder? Ninguém se arrisca a responder. Aí o menino diz para Jesus, porque a partir do momento em que ele pisa no mais fundo, em que ele chega na metade, o passo seguinte já é o caminho de saída. Então você nunca vai conseguir chegar lá no final, porque em determinado momento você já está saindo. E eu acho que a gente precisa manter isso vivo no nosso coração. De que tem esses processos, de que tem esses momentos, de que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se conhece, que encara esse inimigo, mas a gente vence e a gente passa e a gente encontra a saída. É isso. Alguém gostaria de fazer uma oração para terminar? Porque a gente é crente? Eu não estou falando sozinho não, né, gente? Tá todo mundo ainda aí, né? Ih! Beleza, você que falou sim, faz uma oração pra gente. Fui pega na armadilha. Pra orar mesmo? Vamos embora. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer por esse encontro, por essa leitura, por essa partilha. Agradecemos por cada um que esteve aqui conosco. Agradecemos pela oportunidade de falar, como o Marcos citou, um espaço seguro, poder falar sem medo, poder ouvir, poder aprender. Isso é realmente um privilégio, a gente sabe que é um privilégio. Nós pedimos a Ti que isso não mude, que isso não falte, e
queremos pedir que essa nossa união, essa nossa comunhão, ela se fortaleça cada dia mais, e a gente cresça na sua presença, cresça como seres humanos, cresça como igreja, cresça como comunidade, que a gente tenha um momento saudável, que a gente tenha uma fé saudável, uma espiritualidade saudável, e que esse seja um ambiente que nos ajude nessa construção. Nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoentados, enfrentando problemas, dificuldades. Que o Senhor nos ilumine para que a gente possa passar por essas situações, enfrentar essas situações. Pedir que o Senhor continue conosco nesse restinho de semana. Que o Senhor abençoe o nosso encontro de sábado, nosso local, lá na nossa sede presencial. Que o Senhor prepare tudo, que seja um bom encontro, que produza bons frutos e que a gente fique bem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Desculpa aí, a gente prolongou. Eu jurava que ia ser mais curto. Eu pensei que se eu não fizesse a aula daquele jeito, ia ficar mais curto, mas não deu certo. Foi mal, perdão, gente. Enfim, Valeu, um gente. beijo. Obrigado, hein? Foi Valeu. legal, não foi? Foi ótimo. Show. Até a próxima, então. Até a próxima. Não consigo parar a gravação. Tá aí, socorro. Vou lhe mandar mensagem para ela aqui. Vocês estão vendo aqui na gravação? Eu não consigo parar a gravação. Então, deixa eu ver aqui. Ah, gente, vocês me desculpem também se eu vou desligar. Não sei. Se der problema, não sei. Deixa eu ver. Pode ser, imagina, se ficar gravando direto. Agora eu tô na dúvida. Vou perguntar para a Thaís esperta nessa parada de gravação. Thaís é esperta em todos os sentidos, mas nessa parada de gravação é o que a gente vai precisar. Deixa eu ver aqui, galera. Caraca, mano. Ô, minha querida, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não estou conseguindo parar a gravação. Eu não sei se eu fechar, vai continuar gravando. Tá gravando direto aqui. Eu sou o último. É?